Muito boa tarde, prezado telespectador. Eu me chamo Thiago Zilli e a partir de agora você está no Expresso Meio-Dia. As principais atualizações e as notícias da manhã trazidas para você através da Conecta Mais TV, nas nossas plataformas, o canal 8 da Dionet TV, o YouTube, o Facebook e também na nossa homepage. O dia de hoje amanheceu ensolarado, pela manhã faziam 14 graus, mas as máximas podem encostar na margem dos 30 graus. Nesse momento, em Nova Prata, fazem exatamente 27 graus e a sensação é de calor. Parece que o verão já chegou e você viu aí no panorama a Avenida Placidina de Araújo. E hoje, segunda-feira, dia 19, nós iniciamos pelas informações do estado do Rio Grande do Sul, que foi quem mais se atualizou nos acontecimentos nessa manhã de segunda. E a primeira notícia que trazemos é boa para o setor da segurança pública. Isso porque, de acordo com o portal da Secretaria de Segurança Pública, o Instituto Geral de Perícias formará mais de 69 profissionais entre peritos e técnicos nesta segunda-feira, dia 19. As formaturas ocorrem no modelo à distância e podem ser acompanhadas em link do YouTube. E dentre os cargos estão perito criminal, perito médico legista e técnico em perícias. Outra informação que também trazemos do estado do Rio Grande do Sul, dessa vez pelo portal da Estúdio FM, o mapa do distanciamento controlado na 24ª rodada não teve pedidos de reconsideração ou recursos. Então, o mapa quase que na sua totalidade no patamar laranja, com algumas regiões, 3 para ser mais exato, em amarelo, acabaram não recebendo pedidos de recurso, aguardando a nova rodagem da próxima sexta-feira. Informação também pelo portal Estúdio e da parte da agricultura, seguem avançando a predominância da implantação do milho, chegando a 66% da área cultivada. Isso para a região de Soledade, conforme apontam os dados da Emater e da Ascar. O tempo seco também tem favorecido os produtores que fazem o plantio da soja em outras áreas do estado. Então, informações da época do plantio que está ocorrendo agora. Informação também que recebemos pelo portal do Estúdio FM e que ontem à noite acaba por movimentar a noite de muitos gaúchos. Isso porque satélites da Starlink, responsáveis pela implementação de novas redes com alta velocidade de internet, puderam serem vistos do céu. De acordo com informações disponibilizadas, uma espécie de um trem luminoso passava aí, e são os satélites artificiais da SpaceX, uma empresa de tecnologia vinculada a Elon Musk, dono da Tesla, e que estavam em órbita nesse momento, passando por cima do estado do Rio Grande do Sul. Informação que trazemos do portal Giro de Gravataí, o desaparecimento de idosos que intriga familiares e também deixa a polícia sem rastro de saber o que aconteceu, porque acabam desafiando o desaparecimento de 2 idosos que, em circunstâncias muito parecidas, acabaram desaparecendo. Um deles é o senhor Neri Ribeiro, de 85 anos, que acabou sumindo, e o outro também acabou desaparecendo, o senhor Omário, e não foram mais encontrados, e as circunstâncias semelhantes acabam intrigando os investigadores. Informação pelo portal Estúdio FM da parte de Segurança Pública, Polícia Rodoviária Federal faz mais um flagrante de tráfico de drogas nas rodovias, dessa vez em Estrela, e acaba prendendo 2 traficantes com mais de 20 quilos de maconha escondidos no interior de um Chevrolet Onix. Isso aconteceu na BR-386 no fim da tarde de ontem. Um de 31 anos e outro de 22 anos, ambos eram do município de Taquara e foram presos em flagrante. Informações da economia e novos investimentos para a capital dos gaúchos pelo portal da Gaúcha ZH, através da coluna de Giane Guerra. Após receber licença, Shopping iniciará suas novas obras, estimadas em 25 milhões de reais, na rua Anita Garibaldi. A empresa terá 18 meses para executar a construção, gerando 320 empregos diretos aí em Porto Alegre. Enfim, é uma expansão do Shopping Iguatemi, próximo lá à zona norte da capital. E outra informação que também recebemos pelo Gaúcha ZH, só que dessa vez na coluna de Diogo Olivier, é a informação de que 4 anos depois
Empresa que executou a pior obra do aeroporto Salgado Filho é multada em mais de 18 milhões de reais. Ela também foi impedida de participar de licitações do governo federal por mais de 2 anos. A informação, é da coluna do Josimar Farina, uma das obras mais comentadas e mal feitas do aeroporto. Informação que vem do norte do estado e um crime que também intriga e mobiliza as forças de segurança. O sequestro da filha do prefeito de Erechim, e bandidos teriam solicitado 2 milhões de reais para libertar a médica que se encontra sequestrada. E esse sequestro ocorreu no final da última semana e as informações circulam pela internet, contudo, nenhum órgão de segurança precisou se elas são de verdade. A informação é do portal Estúdio. E agora um acidente que ocorreu ontem no Planalto Gaúcho entre Passo Fundo e Ernestina e que chamou a atenção pela velocidade em que a batida acabou ocorrendo. Foi na RS 153, próximo ao seminário de Nossa Senhora Aparecida. Pelo menos 10 pessoas se envolveram nesse acidente e 3 óbitos acabaram ocorrendo na hora, porque os veículos acabaram explodindo e entrando em chamas. E uma informação que é recebida hoje pela manhã pela Rádio Planalto é de que o causador desse acidente, que estava internado em hospital de Passo Fundo, acabou fugindo nessa manhã. Isso mesmo, o que deu causa ao gravíssimo acidente que deixou aí pelo menos 3 óbitos e 9 feridos entre Passo Fundo e Ernestina, acabou fugindo do hospital. A informação é hoje de manhã e não se tem maiores informações. O fato é que quando a Polícia Civil chegou por volta das 5h30 da manhã para interrogar o causador do acidente, foram informados de que ele teria se esvaído da ala hospitalar e as buscas prosseguem nesse sentido. Informação que vem de Canela, na região das Hortênsias, mas chama atenção para quem gosta de fazer uma coisa bastante comum no meio da piada, que é roubar cones de trânsito. A Brigada Militar de Canela prendeu uma pessoa por furto de cone da prefeitura. Então chama a atenção de que não se deve roubar os cones das vias públicas sob o risco de ser preso. E isso ocorreu no domingo, por volta das 4 horas, quando a Brigada Militar constatou o furto e acabou prendendo um dos responsáveis, que foi encaminhado para a Polícia Civil. Agora um fato também aqui da Serra do Planalto que chama a atenção pelo portal Estúdio FM, uma briga generalizada entre famílias em frente ao hospital de Antônio Prado. Segundo informações do portal Estúdio, replicado pela Rádio Solares, uma discussão motivada por questões banais por volta das 19 horas do último dia 17, fez com que 2 famílias de Antônio Prado, cerca de 10 pessoas, entrassem em conflito direto. E a Brigada Militar teve de ser acionada para paralisar a situação que ocorria em frente ao hospital. Informação de notícias que correm bastante nos últimos dias, principalmente após a sanção da Lei de Proteção aos Animais Domésticos, dessa vez pelo portal Agência GBC, da região de Nova Santa Rita, aponta mais um caso de maus-tratos contra os animais, dessa vez um cão que teve suas patas cortadas a golpes de facão. As forças de segurança foram acionadas também para constatar o que ocorre e, segundo a Brigada Militar, o animal foi encontrado em uma construção depois de denúncia de moradores e ele foi levado a uma clínica veterinária para recuperar-se da situação. Falando da nossa região, as nossas 13 cidades próximas à área de cobertura da Conecta Mais, um acidente foi registrado na noite de ontem no pórtico de acesso aí da BR-470. De acordo com informações do portal Estúdio, foi nesse último dia 18 de outubro, ao final da tarde, começo da noite, por volta das 20h30, um GM Prisma acabou colidindo-se de forma frontal. Os danos foram somente materiais e o trânsito não chegou a ser interrompido. Também pelo portal Estúdio, informações sobre concessão de rodoviárias da nossa região. Nova Araçá e mais 3 municípios serão repassados à iniciativa privada. E as concorrências são organizadas pela Subsecretaria Central de Licitações, vinculada à Secretaria de Planejamento. Além de Nova Araçá, Campo Bom, São José do Norte, Fontoura Xavier também serão repassadas através de licitação, que tem data marcada para a próxima quinta-feira, dia
22. E a semana na região, de acordo com o portal Estúdio FM, vai oferecer aí muito sol e calor. A promessa é que as temperaturas sejam altas nos próximos dias e, replicando informação da Metsul, o calor deve subir bastante, estando aí na casa acima dos 30 graus. E informação também que trazemos para Veranópolis, estão abertos os pedidos para o segundo lote de retirada de alevinos no ano de 2020, junto à Secretaria de Agricultura. Então, caso o agricultor tenha pedido de alevinos, que são filhotes de peixe para repovoamento de rios, pesqueiras e outros mananciais, existem 16 tipos de peixes oferecidos e os tamanhos e os valores também são variados. Então, tem que preencher ficha e fazer o cadastro. E outra informação que trazemos hoje pela manhã, atualizada pelo portal Estúdio, é que os bombeiros militares de Veranópolis tiveram que controlar incêndio em vegetação nesse último final de semana. Isso ocorreu entre o sábado, dia 17, e o domingo, dia 18. O Corpo de Bombeiros foi deslocado em 3 situações diferentes para controlar incêndio na vegetação da região. Lembramos que na sexta-feira passada, o Corpo de Bombeiros Voluntário de Nova Prata também teve que se deslocar para cuidar dessas situações de incêndio. A época de muita seca, a vegetação encontra-se num patamar bastante comprometido do ponto de vista da combustão, então alerta-se que qualquer fagulha assim pode gerar incêndio e as forças de controlar esse tipo de evento. E agora, já que estamos no horário do meio-dia e muita gente se encontra almoçando, a nossa equipe se dirigiu na semana passada à Agroindústria Santidade, localizada em Nova Araçá, que desenvolve um mix de produtos de extrema qualidade no âmbito da carne. E agora você vai ficar por dentro de todos os produtos e novidades que essa indústria aqui da nossa região faz, já que é a hora do almoço e a notícia vem a calhar. Nós voltamos logo após a matéria, o nosso intervalo, e na sequência retornamos. Estamos aqui no município de Nova Araçá, na Agroindústria Santidade, para conversar um pouco mais com eles que são os pioneiros no corte e na industrialização de cordeiro aqui na nossa região. A Agroindústria Santidade é uma empresa no ramo de processamento de carnes, né? A gente trabalha com a industrialização de carnes de cordeiro e alguma coisa de embutidos de bovinos e suínos e também alguma coisa de exóticos, de jacaré e de avestruz. Tá? Basicamente é isso. A gente trabalha com cortes especiais, cortes tradicionais, né, de cordeiro, e também embutidos, linguiças gourmets e hambúrgueres. A gente começa o nosso trabalho lá no campo, né? A gente trabalha com uma seleção dos cordeiros a campo, né? Primeiramente em parceria com a assessoria da CAR, que é um parceiro nosso que está situado em Lagoa Vermelha. Ele compra os cordeiros para nós no campo, né? Então ele dá toda essa parte, ele faz essa parte externa para nós, né? A gente dá preferência para os cordeiros da nossa região aqui, são os cordeiros dos campos de cima da serra, né? Pelo sabor, pelo método de criação, por eles estarem já ambientados ao nosso meio, né? Então, no nosso ponto de vista, é um cordeiro com um dos diferenciais dos nossos produtos são esses, né? Esses cordeiros são selecionados a campo, eles vêm para um confinamento nosso aqui na própria agroindústria mesmo, né, junto à agroindústria, na nossa propriedade. Aqui eles sofrem mais uma seleção, né? Depois de passar por essa seleção, eles vão para o abate num frigorífico com inspeção estadual, né, CISPOA. Uma vez abatidos no frigorífico, eles retornam para a agroindústria e aí se torna a nossa matéria-prima, né? A gente recebe a carcaça abatida e dessa carcaça, a partir disso, então, a gente faz a industrialização dos produtos, né? Então, para te ter uma ideia, a carcaça chega para nós e aí a gente inicia todo o processo
de industrialização, desde os cortes e até a parte de embutidos. A carcaça dá várias possibilidades, né? E vários cortes, até mesmo um corte dá para nós várias possibilidades de cortes, tá? Num mesmo corte. Mas basicamente assim, a carcaça se divide em pernil, né? Paleta, que são os cortes bem conhecidos, né? As costelas desses cortes principais, que são o pernil, a costela e a paleta, a gente faz outros cortes derivados. Por exemplo, a costela, com o carré ali, a gente sai dela a costela ripa, por exemplo, sai o carré francês, né? Do pernil sai a picanha, sai o pernil bolinha, sai o pernil com osso. Então, são vários produtos, né? Mas basicamente todos eles se originam do pernil, da paleta e da costela, né? Que se divide a carcaça. Cara, a agroindústria é relativamente nova, né? A gente iniciou os trabalhos em abril desse ano, tá? É nova como agroindústria, mas é um projeto um pouquinho mais longo. Na verdade, a gente já vem fazendo testes há anos, há 2, 3 anos, né? Em parceria com o chefe Marcos Paim. A gente fez vários testes e vem desenvolvendo os produtos, né? Várias formulações. Então, acho que há uns 2 ou 3 anos a gente já vem trabalhando nessa ideia. É um projeto antigo que eu digo porque quando eu me formei, eu sou médico veterinário, e no me formar eu tinha esse projeto, né? E aí por algumas questões a gente não deu continuidade e agora surgiu a oportunidade de colocar em prática uma ideia que eu tinha há mais de 10 anos, né? Mas a agroindústria em si é relativamente nova, começou em abril. A gente atua em várias regiões do mercado, né? Nossos produtos estão além da nossa região aqui, a gente tem alguma coisa no litoral e Passo Fundo também, né? E devagarinho a gente espera ampliar, né? E conquistar cada vez mais o mercado, né? Com confiança e qualidade dos nossos produtos, né? A gente se preocupa muito com isso, não só por ser médico veterinário, mas a gente quer fazer um produto diferente, um produto confiável, né? O nosso lema é entrar no mercado e permanecer no mercado, né? Então, para isso, a gente precisa fazer um produto de qualidade para atender não só as exigências do consumidor, como o sabor, mas enfim, a gente tem vários cuidados durante todas as etapas do processo para evitar com que, por exemplo, o nosso consumidor consuma uma carne com um resíduo de algum produto químico que é utilizado, ou consuma um produto de algum animal que talvez não estaria em condições de serem consumidos, entendeu? Então a gente tem várias etapas, dentre as etapas, né, começa lá na seleção do campo. Então a gente começa analisando o que é bom e o que não é bom, faz uma segunda seleção aqui no nosso confinamento, né, e finaliza com o abate no frigorífico, porque o animal sendo abatido no frigorífico ele passa por uma inspeção, né, do médico veterinário. Então o que não é apto para o consumo acaba não saindo do frigorífico, né? Então a gente chama isso de segurança alimentar. E por incrível que pareça, hoje, cara, existem muitas doenças que a gente evita consumindo produtos de origem animal com inspeção e com procedência. Coisas que se a gente comprar sem procedência, algum produto sem procedência, a gente corre o risco de ingerir sim alguma coisa com problema, não só nós, mas um filho nosso ou alguém da nossa família, né? Então a gente se preocupa muito com isso, e eu acho que não dá para ver isso como um diferencial, mas sim o mínimo que a gente pode fazer é produzir um produto de qualidade e vender um produto de qualidade para o nosso cliente. Primeiro que tudo que a gente faz, a gente procura fazer com bastante amor, né? Mas no cordeiro em si, eu acho que o nosso cordeiro aqui, o cordeiro da nossa região aqui, é um cordeiro diferente de todos os outros cordeiros, sabe? O nosso cordeiro aqui tem um cruzamento genético favorável a um sabor, a suculência, a ser um produto diferente já, sabe?
Existem vários cruzamentos dentro da ovinocultura, tá? Para te ter uma ideia, assim, o básico, existe o cordeiro ou existe a ovelha que produz lã, basicamente, e aquela ovelha que produz carne, né? Uma ovinocultura mais antiga produzia, o maior objetivo da ovinocultura era a produção de lã, porque tinha um valor muito alto pela lã, né? A ovinocultura mais moderna hoje, com as raças que entraram e que o pessoal começou a cruzar, nos proporciona um cordeiro de excelente qualidade, um cordeiro cruza carne mesmo, que a gente chama, né? E é essa região que a gente compra o cordeiro, que é essa região aqui de Lagoa, Vacaria, Capão Bonito, ali naquela região, Bom Jesus, nos proporciona um cordeiro dessas qualidades que eu estou falando, entendeu? Um cordeiro cruza carne. Então, é diferente tu comer um produto que tem uma finalidade para carne e tu comer um produto que tem a finalidade de lã, tu me entende? Então acho que esse é um dos principais diferenciais no nosso produto final, né? É a seleção da nossa matéria-prima, né? O recado é que se o consumidor não conhece nossos produtos, eu gostaria que experimentasse. Eu acho que não vai se arrepender. A gente faz com todo cuidado, com todo amor, e é muito gratificante. A parte mais gratificante para nós é receber um elogio num produto que o cara compra e manda uma mensagem ou manda um feedback para nós dizendo: cara, o teu produto é sensacional, sabe? O teu produto é muito bom. Esses dias eu tive atendendo um supermercado aqui na região e o próprio açougueiro falou que a linguiça da Santidade foi a melhor linguiça que ele já comeu na vida. Então, para nós isso, cara, é o reconhecimento de um trabalho que a gente vem fazendo e vem tentando desempenhar da melhor forma possível, e a gente quer, dentro do nosso limite, conquistar, né, o coração do nosso consumidor cada vez mais. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jack Store, facilitando para você. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Eleições 2020. Debates. Entrevistas.
Apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. Muito boa tarde, prezado telespectador. O Expresso Meio-Dia retoma sua transmissão ao vivo. Hoje é segunda-feira, é dia 19 de outubro de 2020. Eu me chamo Thiago Zilli e agora trago para você as principais atualizações do esporte do Brasil e das notícias internacionais com os fatos que vêm acontecendo nesse princípio de semana. A temperatura agora é de 27 graus em Nova Prata, aqui na Avenida Placidina de Araújo com a Luiz Marafon. Rua agora quase completamente asfaltada nos principais entroncamentos do centro da cidade. Obra concluída nesse último final de semana e o movimento praticamente deserto nesse ápice do horário do meio-dia. E para começar a nossa rodada de atualizações esportivas, vamos falar de dupla Grenal. Pelo portal do Globoesporte.com, o Inter supera a oscilação de setembro, engata uma série inédita com Eduardo Cudê e se firma como um dos candidatos ao título. O Colorado lidera a competição até hoje à noite, quando termina a rodada com o jogo do Atlético. E se o mês de setembro não deixou saudades, o fato é que em outubro o time de Eduardo Cudê se firmou aí como coletivo e ontem vitória de 2-0. Fato curioso, o Inter utilizava o uniforme cor-de-rosa em homenagem justamente ao Outubro Rosa e a campanha de conscientização contra o câncer de mama. E pelo lado tricolor, a notícia que temos depois de um empate com o São Paulo no último sábado lá no Morumbi, muita contestação contra a arbitragem e também pedido de anulação de jogo, é que o Grêmio acaba acertando com o Thuram e tenta acordo com o Cerro Porteño para fechar a contratação do atacante. O empresário do jogador argentino revela que o acordo com o Grêmio está um contrato de 3 anos. Então, o anúncio desse novo atacante, Diego Thuram, que ainda discute a sua desvinculação junto ao clube paraguaio do Cerro Porteño. É a primeira contratação que o Grêmio traz aí à baila neste período, podendo trazer. E o clube tricolor terá que desembolsar 2 milhões de dólares, o equivalente a 11 milhões de reais, para fechar o acordo conforme diz o jornal diário ABC do Paraguai. Thuram tem 31 anos e está aí atuando pelo Cerro Porteño nesse momento. E as informações que trazemos do giro de fatos que acontecem no Brasil nessa manhã é uma notícia triste para a música brasileira, porém, que deve emanar muitas orações. Jorge Aragão, um dos ícones do samba, está internado na UTI após contrair Covid-19. Ele está hospitalizado desde o dia 13 de outubro, não tem previsão de alta. O hospital diz que o sambista apresenta boa resposta ao tratamento. Em nota, a assessoria de imprensa do cantor na noite de ontem noticiou o fato, confirmou a informação e diz que ele segue consciente e seguindo o seu tratamento. Lembrando que Jorge Aragão tem 71 anos de idade. E informação que a gente traz hoje pela manhã, muitos despertadores tocando antes do horário firmado. Isso porque a Rádio Estúdio diz que, sem horário de verão, relógios de telefones celulares adiantam-se 1 hora e isso precisa ser corrigido. Fato é que muita gente acabou acordando antes da cama, porque de acordo com os calendários, a partir de ontem entraríamos no horário de verão, coisa que pelo segundo ano não irá acontecer no Brasil, manter-se-á o horário normal. Fato é que muita gente que acorda às 6h20, 6h15, hoje estava com o telefone tocando por volta das 5h15 da manhã e tomou um susto para começar a segunda-feira. Informações da política nessa manhã em Brasília, pelo portal CNN, Rodrigo Maia diz que não se opõe à prorrogação de auxílio emergencial.
desde que o teto de gasto seja respeitado. Ele que deu uma das declarações do último final de semana sendo contrário à postergação do estado de calamidade pública para além de 31 de dezembro de 2020, falou hoje pela manhã que não vê problemas em prorrogar o auxílio emergencial. Contudo, tem que estar contido dentro do orçamento primário. Vamos chegando para o final do ano e as discussões acerca das medidas de distribuição de renda do governo vão tomando patamares bastante acirrados, por assim dizer. Prorrogar o auxílio emergencial por mais tempo demanda o arroxo da meta fiscal, o que deixa o mercado desagradado. De outro lado, manter as camadas brasileiras consumindo mantém a economia aquecida. Qual a escolha deve se filiar o governo nesse momento? Os caminhos são diversos. E pelo portal O Globo, uma informação que nós recebemos é que o primeiro caso de Covid-19 em gatos é constatado no Brasil. Esse fato aconteceu no último final de semana e o animal pode ser sim transmissor ou contrair a doença. E a reportagem traz informações de como proteger o seu pet. E sobre pandemia, pessoas e aglomerações, a informação que vem do estado do Pará. Em meio à pandemia, uma multidão se aglomera no show da cantora Mariana Fagundes, no estado do Pará. O governo diz que a fiscalização é de responsabilidade da prefeitura de Taialândia e que informou que os protocolos de segurança foram cumpridos com a distribuição de máscaras e álcool gel. Mas o fato é que um show nessa cidade que fica a 200 quilômetros de Belém reuniu aí um bom número de pessoas. Se estima que até mais de 3.000 pessoas acabaram se encontrando e os vídeos repercutiram nas redes sociais, demonstrando um desejo profundo de grande parte da sociedade da retomada das atividades em detrimento da circunstância sanitária. E informação que a gente traz também pelo portal O Repórter, está disponível já para uso e com validade nas eleições o título eleitoral, eletrônico, o e-título, pode ser usado como documento oficial nas votações. Ele está disponível apenas para quem tiver feito o cadastramento biométrico. O e-título é um aplicativo desenvolvido pelo TSE e que consiste na versão digital do título eleitoral e passou por novas atualizações. A principal alteração é que o app mostra a foto do eleitor e pode ser usado nas cabines de votação desse ano. E outra informação sobre os programas de assistência e renda do governo federal: os beneficiários do Bolsa Família recebem agora a segunda parcela do auxílio residual. Nessa segunda-feira foram liberados mais de 420 milhões para mais de 1.600.000 pessoas. A Caixa Econômica começa a pagar agora esta parte do auxílio residual, que é um pagamento que segue a calendário oficial do Bolsa Família. E o valor do programa é complementado pelo valor que chega de R$ 300 a R$ 600. Encerradas as parcelas do auxílio emergencial, chega o auxílio residual na sua primeira parcela. Informações internacionais dessa manhã que se destacam nos portais de notícia. A primeira é que a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, em parceria com a companhia finlandesa Nokia, pretendem instalar uma rede 4G de internet na Lua. Isso mesmo. A meta é para ser atingida no ano de 2028, quando se pretende construir uma base lunar para sustentar uma presença humana constante. E a NASA deu um prêmio superior a 370 milhões a quem for aí capaz de implementar esse negócio na superfície lunar. E o parceiro que se candidatou foi a telefônica Nokia, que através da Bell Labs e intitulou o seu projeto. E agora basta saber como se dará essa implementação do homem manter um posto permanente em uma estação lunar. O primeiro requisito necessário é a rede mundial de computadores para manter a conectividade entre quem estiver no satélite natural e quem estiver no planeta. Quem vai desenvolver será a Nokia, aquela mesma que fazia os celulares 11 e 20, popularmente conhecidos no começo dos anos 2000.
E informação da América do Sul, aqui da região da Bolívia, a primeira eleição em 20 anos sem a presença de Evo Morales. E quem vem disputando aí e lançando mão da liderança é Luiz Arce. Ele já está com vantagem no primeiro turno e 18% das urnas já foram apuradas. O resultado pode demorar mais para ser divulgado, mas nas redes sociais o candidato do partido de esquerda e o ex-presidente Evo Morales acabam comemorando Bolívia após de graves momentos de protestos e outras situações. Após uma deposição e uma eleição conturbada, retoma o ritmo da democracia. As eleições foram nesse último final de semana. E para encerrar esse bloco de notícias e informações internacionais, mais um número que chama atenção no âmbito da economia. Vem pelo portal G1. O produto interno bruto da China cresceu 4,9% no terceiro trimestre de 2020, em comparação ao mesmo período de 2019. O resultado veio abaixo do que era esperado pelo mercado, mas representa uma aceleração frente ao avanço de 3,2%. O país se recupera gradativamente do impacto da pandemia. Agora, notas que fiquem, enquanto os produtos internos brutos de diversos países no mundo inteiro têm uma queda exponencial do ponto de vista aritmético, a exemplo do Brasil, que vem acumulando quedas, entre outros lugares, o PIB chinês sempre se mantém forte e mesmo em 2020, com todas as adversidades, cresceu ainda mais que o PIB do ano de 2019. Fica o questionamento: quais foram as dificuldades que a economia chinesa encarou com o coronavírus, se tem crescido de maneira expressiva nos números trazidos pelas autoridades econômicas internacionais. Abro um parênteses e mando um abraço para a dona Rosane Cola, para o Gelson Savalacho, para Maria Concolato e para Daniele Corso, que seguem nos assistindo ao vivo. E nesse bloco nós vamos trazer uma matéria especial. Ontem, dia 18, era dia do médico, profissional responsável pela manutenção e orientação da nossa saúde. E nós conversamos com o Dr. Sérgio Zortea, de Nova Bassano, que detém uma experiência bastante acumulada na área da medicina, já tratou muita gente da nossa região e ele conta para nós um pouco mais da sua carreira até esse momento. E após o intervalo, retornamos para você com mais atualizações e notícias. Em algum momento da sua vida você já precisou ou ainda vai precisar de um profissional da medicina? Nesse dia 18 de outubro comemoramos o Dia do Médico. Essa data foi por referência por conta do dia do Santo São Lucas, ele que é padroeiro da medicina. Esse profissional é responsável por promover e cuidar da saúde de toda a população. Para falar sobre esse assunto, conversamos com o Dr. Sérgio Zortea, aqui do município de Nova Bassano, que conta um pouco sobre a sua carreira dentro dessa profissão tão nobre. Eu vinha há muito tempo acalentando desde o primário, observando as pessoas, imaginando a possibilidade de ser um dia um médico. Vinha acalentando à medida que foi passando o tempo, segundo no curso secundário, e aí tive que tomar a decisão de ser médico. Mas, em face advir de uma família enorme, que tinha seus recursos, mas não eram tantos, o sonho não era tão presente. Imaginava que podia ser conquistado, mas nem sempre foi tão simples. De qualquer forma, no dia 13 de agosto de 1973, dentro de um caminhão Mercedes-Benz 1513, do meu pai, eu tomei a decisão, à medida que fui conversando com ele, discutindo qual era a possibilidade de eu fazer esse curso, e ele me estimulou, e sei bem que aquele dia o estímulo foi tão forte que nem sequer dormir consegui, mas a partir desse momento estava decidido e estava tomado o rumo que eu vinha sonhando. Esta foi a decisão. E nesse ano de 1973, estudei então por meio ano e já fui aprovado na primeira prova do vestibular, e assim comecei a faculdade. Eu venho atuando na área em Nova Bassano, em Nova Prata, às vezes algumas empresas, como médico especialista em medicina do trabalho e clínica e cirurgia geral.
Venho atuando desde 1979. No dia 27 de dezembro de 1979, atendi a primeira paciente em Nova Bassano. E a partir daí, estou ainda aqui. A medicina te apresenta vários desafios que vão mudando os paradigmas com o tempo. Eu venho de uma época que poucos exames eram possíveis serem feitos, de imagem principalmente, exames laboratoriais sim, mas de imagem nem tantos. E depois foi se aprimorando as técnicas de investigação e de presença de exames de imagem, como ressonância, tomografia, etc, etc. Na minha época só tinha raio-x, no início da minha profissão. Então isso dificultava muito o trabalho médico. Hoje me parece bem mais fácil o diagnóstico, parece não, ele é mais fácil o diagnóstico, porque temos além da clínica, do setor de raio-x, os exames de ecografia, ressonância, tomografia, que nos facilitam muito a nossa vida em termos de diagnóstico, de acelerar o diagnóstico e tomar a decisão mais correta para o paciente. Acredito eu que os desafios que a medicina ainda tem é de criar para os profissionais médicos, jovens principalmente, a ideia de que não devemos abandonar a medicina daquela minha época inicial, que isto é, de ouvir o paciente, de tocar o paciente. Eu tenho, felizmente, a felicidade de ter 2 filhos médicos, o Dr. Túlio e o Dr. Franco, que já exercem a profissão dentro da medicina, e sempre disse a eles que se tivessem alguma coisa de levar da minha profissão, do meu exemplo, da minha vida, seria que eles não deveriam esquecer 2 coisas no trato do paciente, que era tocar o paciente e ouvir o paciente. Coisas que no dia de hoje, modernamente, é muito difícil, porque todos nós estamos no ritmo do aceleramento. E isto não traz no bojo a real situação, às vezes, do paciente que quer ser ouvido, quer ser examinado e assim por diante. Às vezes, só saber ouvir o paciente com calma, prestando muita atenção no que ele está te dizendo, ele consegue te dar o diagnóstico do que ele está vindo a buscar contigo. Então, o saber é fundamental na medicina, mas o saber ouvir e saber tocar no paciente é que traz a resposta final, globalizada da avaliação, mais completa, mais perfeita e mais positiva para com o paciente. Não menosprezando toda e qualquer profissão, que eu admiro todas as profissões, mesmo mais simples, naquela pessoa que bate o martelo, ou que levanta um peso. Eu trabalho com funcionários das empresas, como médico, como perito médico também. Acredito assim que a profissão médica ela é nobre por se tratar de coisas muito profundas da intimidade do ser humano, do comportamento, das dores, dos sentimentos e principalmente das doenças não só orgânicas, como psíquicas, que são, no contexto global, por boa parte do tempo na vida das pessoas, as que tolhem maior dificuldade no encaminhamento da vida dos seres humanos. De forma que você não atender a todos esses preceitos, esses cuidados ao examinar o paciente, você está fatalmente incorrido em erros, com certeza. Então, avaliar o ser humano no todo, ouvir o ser humano com calma, saber ouvir, dar tempo ao tempo, não ter pressa, mesmo que ele te apresse, mesmo que a sala de espera te apresse, você não deve ter pressa, você deve dar valor a quem você está atendendo. É preferível, eu sempre digo para minhas secretárias, é preferível atender um a menos do que atender mal a todos, ou apressadamente a todos. Então é muito importante saber ouvir. E este é o fundamento principal de uma boa avaliação, e aonde o paciente que vai te procurar, ele consegue sentir segurança e que o problema dele pode ser diminuído ou amenizado. Nem sempre o médico consegue tirar todas as dores, mas ele pode aliviar a dor. Ele pode diminuir a ansiedade do paciente e assim por diante. Acredito que a profissão médica deve ser encarada nos princípios fundamentais dela. O ser humano, o ser humano médico, ele tem que imaginar o que ele gostaria de ouvir de alguém, os conselhos, os princípios de vida. O que ele está procurando, afinal?
Então, de forma igual, o ser humano que te procura deve sentir o quanto é importante uma boa avaliação. Deve sentir o quanto ele está sendo valorizado, o quanto é importante ele estar sendo ouvido. Isso é fundamental. Não esqueça, jovem profissional médico, que ouvir o paciente, tocar o paciente, assim como disse aos meus filhos, eu volto a te dizer, isso é fundamental. As coisas que chegaram até você hoje, através da tecnologia, exames novos, exames investigativos, exames de imagem, são auxiliares no desenvolvimento, no tratamento da tua profissão. Mas nunca são os principais. Por vezes, quando você ouve um paciente, nem sequer precisa ser medicado. Ele sai dali satisfeito e resolvido o problema. Diria aos profissionais jovens que se nós pudéssemos dar tempo a eles, aos pacientes, com calma, ouvindo os pacientes, ouvindo e dizendo o seguinte: o que mais tu sente? O que houve mais? Como está a tua família? Está tudo bem em casa? Há algum problema? Perguntas desse tipo, que são genéricas, e ele puder dizer realmente o que está acontecendo, às vezes neste momento ele para, ele chora, cai uma lágrima, ali que está o grande problema dele. Não estava onde ele estava alegando que estava, quer dizer, ele estava alegando que tinha dores, e nem sempre as dores estão lá. Estão no submundo do inconsciente, do porquê que ele está chorando, do porquê que ele está enfrentando problemas que ele não pode partilhar com ninguém mais. E você pode ser aquele ouvinte que deve segredar, que deve saber procurar, esmiuçar o mundo dele, para que possa, a partir deste mundo, você conseguir acalentar, diminuir as dores, orientá-lo melhor e assim por diante. A profissão ela é nobre, ela é profunda em função do que tu busca no paciente. Eu sempre digo aos meus pacientes, se eu tiver dúvida, aprendi com a vida sobre como tratar o paciente, pergunto, se fosse alguém o meu filho que estivesse na situação, como agiria? A resposta ela é imediata. Não tenha dúvida de dizer qual é a conduta correta que tu tens que fazer com o teu paciente. Se você te fizer para ti, do teu íntimo, a pergunta, se fosse meu filho, se fosse minha esposa, se fosse alguém da minha família, que eu quero tão bem, a quem eu deveria recorrer? E qual é o procedimento que eu haveria de fazer? Qual é a minha conduta quanto às queixas do paciente? Essa solução é que tem que ser buscada. Se você não se precipitar e procurar ver com profundidade o que este paciente está te procurando, você consegue com certeza agradá-lo, resolver o problema, tornar o mundo dele menos rude, menos doloroso e com menos dor. Você não é obrigado a tirar todas as dores do paciente, você não é perfeito. Você deve sim amenizar o mundo ruim que está no mundo dele, aquela vida ruim que ele está vivendo, aquele momento ruim que ele está passando, e assim você minimizará as dores dele e você tornará a consulta efetiva e verdadeira. É uma profissão nobre, acreditem nela, sejam pacientes, sejam ouvidores, sejam altruístas, acreditem nela. Ela é nobre, ela engrandece, ela fortalece, ela emociona, ela te cala nos momentos mais tristes que você possa também ter. Muito obrigado pela atenção. Eleições 2020. Debates. Entrevistas. Apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje.
Jack Store, facilitando para você. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A Tá Na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá Na Roda, o Auto Center mais completo da região. Muito boa tarde, prezado telespectador. Hoje é segunda-feira, é dia 19 de outubro de 2020. Nesse momento, em Nova Prata, no cruzamento da Luiz Marafon com a Placidina de Araújo, o movimento é praticamente pacato e tranquilo. Fazem 28 graus e a previsão é de que possamos alcançar 30 graus na metade da tarde de hoje. O tempo se mantém firme e estável para essa semana e as altas temperaturas prometem tomar conta dos termômetros aqui na nossa região. E para falar de atualidades nesse bloco final do Expresso Meio-Dia, eu trago uma informação que vem dos Estados Unidos. Isso porque o júri fiscal vinculado à Justiça norte-americana aponta que um magnata está sendo investigado pela maior evasão fiscal da história dos Estados Unidos, uma margem superior a 2 bilhões de dólares. Se trata-se de Robert Brockman, ele é do Texas e tem negócios na área de tecnologia, entre outras empresas. E de acordo com o júri federal, ficou concluído que o coordenador, o CEO da empresa de software Reynolds Reynolds, se envolveu em uma evasão fiscal, que é remeter dinheiro para fora dos Estados Unidos sem passar pelos devidos trâmites legais, além de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O patrimônio envolvido tem na quantia de mais de 2 bilhões de dólares, o que seria o maior caso já registrado pela Justiça norte-americana. E falando em CEOs, uma boa notícia que o portal CNN traz também é que CEOs, que são os coordenadores das grandes empresas, os líderes de conselho, se reúnem nos Estados Unidos e dizem que a próxima meta do mercado é combater atos de racismo. O Business Roundtable, um dos grupos executivos que dirigem as maiores corporações dos Estados Unidos, lançou um relatório recomendando formas específicas de combater um racismo sistêmico no emprego, nas finanças, na educação, na saúde e na habitação e também no sistema judiciário. Isso após levar em conta o fenômeno da Black Lives Matter, que varria os Estados Unidos com ondas de protesto. E passando pela Nova Zelândia, onde tivemos também eleições presidenciais e ela foi eleita. Jacinda Ardern foi reeleita primeira-ministra e a popularidade entre os neozelandeses aumentou muito pela forma como ela lidou com a pandemia do coronavírus. Então, no último dia 17, ela foi reeleita com mais de 95% das urnas apuradas, alcançando a maioria para liderar aí o parlamento. Ela é vinculada ao Partido Trabalhista da Nova Zelândia. E sendo essas as principais informações que eu tinha para repassar para você, a partir de agora, seguindo a campanha do Outubro Rosa, hoje o emocionante testemunho da dona Eunice Testa
Buzac, do município de Fagundes Varela, que mostra como ela lidou bravamente com a situação do câncer de mama e hoje conta o seu depoimento. Eu me chamo Thiago Zilli e você esteve comigo no Expresso Meio-Dia, as principais atualizações trazidas na hora do seu almoço ao vivo pela Conecta Mais. Eu retorno amanhã. Uma boa tarde e um bom começo de semana. Eu descobri fazendo autoexame. Eu senti um nódulo, né? Daí eu fui fazer uma ecografia e já o médico já disse, tem um nódulo suspeito que provavelmente vai ter que fazer uma cirurgia. Mas tranquilo, né? Porque na hora que ele mandou deixar o exame pronto, para o dia seguinte eu entendi tudo que tinha acontecido, né? Daí no dia seguinte já ficou pronto o exame. Eu mandei buscar. Quando eu abri o exame, que eu vi suspeita de nódulo maligno. Daí foi aquele baque, né? Eu estava sozinha no meu quarto. Daí eu chorei. Daí eu pensei, não vou mais chorar. Eu vou enfrentar, vou vencer esse câncer, né? Porque faziam 3 anos que eu tinha perdido meu esposo pelo câncer. Daí eu falei, meus filhos ficaram sem pai. Mas sem mãe eles não vão ficar, né? Daí eu logo procurei um mastologista, já fui fazendo todos os exames, questão de 30 dias eu já estava fazendo, fiz a biópsia antes da cirurgia, então quando eu fui para a cirurgia eu já sabia o que era, né? Fui para a cirurgia bem tranquila, foi feita a cirurgia, fiz numa quarta-feira, na quinta-feira eu já estava em casa. E só alguns cuidados, né? Assim, tem um filho que mora comigo e ele me ajudou muito, não precisei chamar ninguém para me ajudar. Como o nódulo era na mama esquerda e não foi assim, ele era mais superficial, porque eu sentia ele, né? E daí eu fui fazendo, fui encarando, fiz as químio, caiu o cabelo, tá? Começando a crescer de novo, fiz as rádios, porque o meu câncer foi o ano passado, em 2019, metade do ano eu fiz a cirurgia, né? E este ano de 2020, em fevereiro, é que eu acabei de fazer as rádios, né? Então agora estou com a manutenção, fazendo os exames periódicos, né? Cuidando da outra mama, fazendo autoexame, fazendo a ecografia, né, quando solicitada pelo médico, mais seguido, né, entendeu? E daí assim, isso que eu fazia regularmente as mamografias. Desde que eu comecei a fazer as mamo, 1 vez por ano eu fazia, né? E sempre estava tudo bem. E de uma hora para outra eu senti esse nódulo. Eu senti uma ardência, na verdade. Senti uma ardência. Quando eu fui tomar banho, fiz o autoexame, disse, aqui tem alguma coisa errada. Porque naquele período eu tinha feito uma doação de sangue e eu acho que me baixou a imunidade, porque me deu o nódulo e ao mesmo tempo rasgou a retina do meu olho. Que eu tive que ir a Porto Alegre, várias viagens, fiz um laser para remendar, como disse o médico, e ele me disse que esse rasgo da retina foi em função da imunidade baixa. Então, eu acredito que o meu nódulo também veio da imunidade baixa. Porque eu tenho a minha mãe com 88 anos e eu acho que ela nunca fez uma mamografia na vida. Né? Tem histórico familiar de primas, segunda primas, tanto por parte de pai como de mãe. Né? Mas na família, assim, nós somos 4 irmãs e nenhuma teve problema, nem a minha mãe, né? Então, eu acredito que esse nódulo veio da imunidade baixa. Então, quando alguém diz, eu estou meio cansada, comam beterraba, comam couve, faz bife de fígado. O que eu comi durante as químio, essas coisas, né? Açúcar mascavo, eu comi todas essas coisas. Que eu fiz as químio, nunca passei mal. A única coisa que eu percebi que eu perdi um pouco
o gosto das coisas, mas eu comia o mesmo porque eu sabia que eu precisava estar bem alimentada e não deixar baixar a imunidade, né? Então, tem pessoas, mas eu não consigo. Não é questão de conseguir, você precisa estar bem alimentada e comer coisas que tu nunca pensou em comer na vida, né? Fazer um suco de couve, um suco de beterraba, entendeu? Essas coisas são muito importantes, principalmente no tratamento e antes do tratamento também, para ter uma vida saudável, né? E estar imune de doenças, que a gente nunca sabe para quem vai acontecer. Eu gostaria de deixar uma mensagem para que todas as mulheres, quando uma certa idade, aí depois dos 40, que façam regularmente a mamografia, porque é muito importante, porque às vezes pode ser um câncer silencioso e quando vai fazer um exame, talvez já seja tarde. Então, que façam o autoexame quando vão tomar banho, que façam as mamografias, que consultem o médico e não esperem. Nunca diga, comigo não vai acontecer. Porque às vezes a gente é egoísta, a gente diz, mas acontece com os outros e comigo não. Por que comigo não? Eu sou uma pessoa normal, como todas as outras mulheres que existem no mundo. Então eu faço um apelo às mulheres. Eu venci o câncer, eu sou uma vitoriosa, né? Então eu gostaria que todas as mulheres fizessem isso, autoexame e exame clínico, para ter certeza que não tem nada de errado com a mama, principalmente. Um abraço a todas e um Outubro Rosa muito bom para todo mundo.